Bom, vamos aprender agora como adicionar um fórum no nosso curso. Bom, então aqui eu coloquei, né? Eu tenho então o tópico 1, que é a introdução ao Moodle. Coloquei a página web com o conteúdo da história do Moodle. Agora eu quero adicionar um fórum para que os meus alunos comentem sobre essa aula. Tá? Eles façam comentários sobre essa aula. E isso pode ser usado por você como avaliação. Tá bom? Então, acrescentar atividade, fórum. Vamos lá. Qual que vai ser o nome do fórum? Comente sobre a aula de hoje. A história do mundo. De que tipo vai ser esse fórum? Ele vai ser um fórum geral. Vai ser... Cada usuário inicia apenas um novo tópico. Um fórum de perguntas e respostas. Geral, que já é o padrão. Ou uma única discussão simples, que é o nosso caso. Bom, com o tempo a gente vai testando as outras opções aqui para ver quais são essas diferenças, tá bom? Então aqui nesse quadro maior eu vou explicar qual que é o intuito de ter colocado esse fórum aqui agora, tá bom? Então vamos lá. Comente sobre o que você achou da aula de hoje. Sobre a aula de hoje. Ou dê sua opinião em relação à aula de hoje, né? Vamos comentar. Ok. Então aqui, ó, obrigar todos a serem assinantes? Não. Tá? Na verdade, assim, no fórum eu posso ser assinante, né? O aluno pode ser assinante, pode não ser. Então, o que é assinante? Por exemplo, eu quero participar desse fórum regularmente, então eu tenho que assinar esse fórum para, né? Eu tenho que como se fosse me cadastrar nesse fórum dentro do curso para participar. Então, o padrão do Moodle aqui do Centro Palacios é não, tá? Então, vamos deixar assim mesmo. Basicamente é isso. Então, tá pronto o nosso fórum. Tá? O que vai acontecer, então? Quando o aluno clicar aqui, ele vai ler a história do Moodle, beleza. Depois ele volta e vem fazer um comentário, tá? Então tá aqui, ó. Esse é o fórum, né? Aparece a minha fotinha aqui, né? Comente sobre a aula de hoje, história do Moodle, né? Aí o comentário tá aqui. Então o que a pessoa pode fazer? O aluno ele pode vir aqui e clicar em responder, tá? E aí ele vai responder, vai falar sobre, né, o que o fórum está pedindo aí. No caso eu tenho editar e apagar, porque esse comentário foi eu que adicionei. Então os alunos também terão como apagar ou editar comentários depois que eles adicionarem, tá? Mas só nos deles. Cada um pode apagar ou editar só o seu comentário, tá? E responder, todo mundo pode responder de todo mundo, tá bom? Então aqui, ó, nesse fórum cada um escolhe se quer fazer não ou não assinatura, tá bom? E aí a pessoa pode fazer os comentários. Então os balãozinhos aqui, as fotos das pessoas que forem comentando vão aparecendo aqui aos poucos, tá bom? Muito fácil, muito simples, tá bom? Se eu quiser modificar alguma coisa, eu venho aqui em atualizar fórum e aí eu modifico alguma coisa, o texto, né? Volto naquela tela anterior ali. Legal aqui, ó, que se eu tiver grupo, se eu tiver separado o meu curso em grupos, tá? Eu vou colocar aqui grupos separados. Então o grupo do período da manhã, por exemplo, se eu criei grupos, né? O período da manhã vê o fórum de um jeito e o pessoal da tarde vê o fórum de outro jeito. Bom? Ou se você não tem grupo, coloca assim, tá? Grupos visíveis que quer dizer assim, que os dois vão visualizar os mesmos comentários dos dois, tá? Então aí você já não tem, você já mistura as coisas, mesmo tendo grupos, você mistura os dois no mesmo fórum, que não é muito interessante na minha opinião, tá bom? Ok, então. Cancelo, salvo, sei lá, né? Porque eu não mudei nada. E aí tá o meu fórum, então. Se eu clicar aqui, ó, nesses links, eu não tinha comentado sobre isso.
link aqui, o Centro Paula Souza, eu volto à página inicial, né? Vocês estão vendo aqui que eu estou no fórum Comente sobre a aula de hoje. Esse fórum está dentro do item fóruns, que se eu clicar aqui ele mostra todos os fóruns do meu curso. Olha lá, o fórum de notícias e o fórum Comente essa aula, tá? Se eu clicar aqui em Moodle Fila, eu vou... Esse aqui é o nome que foi escolhido para o meu curso, tá? Então eu volto para o curso. Se eu clicar aqui em Centro Paula Souza, eu volto na página principal do curso. Tudo bem? Então, tá aí como adicionar um fórum no meu curso. Agora, e se eu quiser mudar, né? Se eu quiser trabalhar com fóruns diferentes, então vamos ver qual é a diferença dos outros fóruns. Eu posso vir aqui, ó, veja que eu cliquei aqui em ativar edição e agora no meu fórum aqui eu tenho as ferramentas desse item. Aqui eu tenho outro item que é aquele página da web da aula anterior. Eu tenho as ferramentas desse item, tá? Então cada item que eu adicionei tem os seus botõezinhos aqui de ferramentas. Então o que eu posso fazer? Eu posso aqui eu vou separar em grupos, que é a mesma coisa que eu entrar lá nas opções e mudar, tá bom? Se eu quero grupos separados, grupo visível, nenhum grupo. Aqui eu posso ocultar essa atividade. Não terminei ainda de configurar esse fórum aqui, não sei ainda se eu quero mostrar esse fórum para meus alunos ou não. Então eu posso ocultar. Eu posso excluir no xizinho, posso editar, que aí volta aquela página anterior, ou eu posso mover esse fórum, posso jogar ele antes da aula, né? Posso mover ele até para outro tópico se eu quiser, usando aqui a flechinha. Depois eu vou fazer um exemplo aí para a gente ver. Se eu quiser também eu posso mover para a direita. O que vai acontecer? Eu vou dar uma indentada aqui, né? Colocar um espacinho a mais aqui nesse link, tá? Então ele vai se diferenciar, não vai ficar mais alinhado com o outro, mas aí eu posso depois também alinhar o outro, se eu quiser, e assim por diante, tá bom? Então vou voltar aqui, ó. Veja que apareceu a flechinha, mover para a esquerda. Então eu posso mover agora o link para a esquerda e esse outro também para a esquerda, tá? Então vamos ver como é que eu faço para mudar aqui o tipo do fórum. Venho no lápis ou na página de configuração desse fórum, né? E vou mudar ele para cada usuário inicia apenas um novo tópico. Ok? Salvo e mostro. Vamos ver como que fica este fórum desse jeito. Veja que mudou, tá bom? Agora eu tenho os tópicos sendo apresentados, a foto, né, os tópicos, a foto e o nome de quem iniciou aquele tópico, tá? Tem a quantidade de comentários que foram adicionados naquele tópico dentro deste fórum, tá? E eu tenho a data, hora e o nome da pessoa que adicionou a última mensagem. Se eu quiser, eu posso adicionar, conforme o tempo, né? As pessoas vão adicionar novos tópicos aqui, então se eu quiser eu posso clicar aqui e entrar nesse tópico, tá? E aí sim eu visualizo os comentários que foram adicionados por todas as pessoas dentro daquele tópico. Então a ideia aqui é que cada pessoa adicione um tópico diferente sobre o assunto que eu tinha comentado, o que não cabe aqui agora, porque o assunto é um só, tá? Então, por exemplo, em que casos caberia um fórum desse tipo aqui? Por exemplo, qual disciplina, qual aula você gostou mais do curso? Então, isso seria um fórum mais para o final. Aí, cada pessoa colocaria o tópico como nome da disciplina, e aí as outras pessoas entrariam nesse tópico de acordo com a opinião delas. Eu também gostei, então eu entro nesse tópico e comento, tá? Então, por exemplo, poderia ser também, a pessoa coloca um comentário, fala assim, foi boa essa aula. Então as outras que acharam que a aula foi boa também entram nesse tópico e comentam, tá? Então é assim. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso voltar, atualizar esse fórum, que seria equivalente a clicar lá no lapisinho. Então eu vou mudar aqui o fórum para perguntas e respostas. Salvar e mostrar. Então, acrescentar uma nova questão. Então, aí, nesse caso, eu posso adicionar perguntas,
né, assunto, mensagem, e aí as pessoas vão respondendo aquela pergunta. Então,